Vamos lá, porque a gente vai falar muito da CPMI também. Aquelas imagens das câmaras do prédio do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro foram finalmente entregues hoje à CPMI, que apura os ataques aos prédios dos três poderes. Vamos começar com a Janaína Camelo, que tem mais informações lá em Brasília, porque a reunião de hoje foi, inclusive, cancelada. Quais os próximos passos aí do colegiado? Janaína, seja bem-vinda. Boa tarde a você. Muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Pois é, essas imagens já estão aí nas mãos da CPMI, né? E são imagens gravadas de uma câmera do lado externo do edifício que dá uma visão bem privilegiada de toda a movimentação que aconteceu naquele dia, tá? Foram enviados, no total, 3 horas de imagem. Entre as 16 horas, que foi quando os manifestantes começaram a chegar ali na Praça dos Três Poderes, até as 19 horas, quando eles são retirados pela Polícia Militar. Essas imagens, como eu disse, elas são de uma câmera instalada no lado direito do edifício do Ministério da Justiça, que dá bem de frente para a lateral do Ministério do Palácio do Planalto. E aí ela mostra não só o Palácio do Planalto, mas uma visão bem ampla ali da avenida que passa na frente do Palácio, da Praça dos Três Poderes, do edifício do STF, também da rampa ali do Congresso Nacional. São imagens bem nítidas, tá, Piotr? Então a CPMI vai ter aí um material muito bom para ser analisado, né? E a reunião de hoje, como você disse, foi cancelada, estava prevista para tomar o depoimento da cabo da PM do DF, que é a Marcela da Silva Moraes Pino, porque no dia 8 de janeiro ela foi empurrada por manifestantes de uma altura de 3 metros ali da cúpula do Congresso. A CPMI divulgou um comunicado esclarecendo o cancelamento dessa sessão, que disse que foi em razão do falecimento de uma pessoa muito ligada à relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, e que por isso ela precisou se deslocar imediatamente para o Maranhão. Bom, o comunicado diz ainda que estão mantidas as reuniões da próxima semana, tá? Na terça-feira, dia 15, será ouvido o Adriano Machado, que é o fotógrafo da agência Reuters, e na quinta-feira, dia 17, quem irá prestar depoimento é o Walter Delgado Neto, o hacker que foi preso por tentar invadir aí as urnas eletrônicas. É com você, Piotr. Muito obrigado. Janaína, só uma informação. As imagens são apenas dessa câmera? Não tem nada do circuito interno ali, ou seja, do gabinete do ministro? Quais são exatamente outras imagens, ou somente dessa câmera, que estão sendo enviadas, já foram enviadas à CPMI? Até agora, a informação que a gente tem é que são imagens do circuito externo, justamente para analisar a movimentação que aconteceu pelos manifestantes ali na avenida, né, na frente do edifício e na Praça dos Três Poderes. Piotr. Obrigado, Janaína. Bom, nós temos aqui agendado para hoje uma entrevista com o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia. E a gente, obviamente, vamos tentar entender se são apenas essas imagens, se esse comunicado está incompleto, que a CPMI vai receber mais, porque lá atrás o que deu a entender é que a CPMI receberia todas as imagens do circuito interno do Ministério da Justiça. Se a gente pegar pela informação que temos agora, né, pelo valor de capa da situação, 3 horas só de imagem e só de uma câmera, bom, isso não vai mostrar nada. E se mostrar é muito pouco, é muito menos do que se espera. E também não vai dar clareza e transparência a tudo o que aconteceu dentro do Ministério da Justiça, onde estava, segundo as informações, o próprio ministro da Justiça lá no dia 8 de janeiro. Daqui a pouco a gente conversa então com o Arthur Maia para tentar entender. 3 horas de uma única câmera do lado externo, não mostra nada, não torna transparente. Vale só lembrar todo o processo que antecedeu a chegada dessas imagens agora à Comissão de Parlamentar Mista de Inquérito lá do dia 8, dos atos do dia 8. Foi aprovado um requerimento para ter acesso a essas imagens. O ministro da Justiça, Flávio Dino, negou o acesso a essas imagens. Tomou um prazo de 48 horas para entregar, não aceitou o prazo de 48 horas, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que essas imagens poderiam mostrar alguma coisa que atrapalhasse alguma investigação e que só liberaria essas imagens, embora a CPI tenha essa prerrogativa e esse direito de requisitar as imagens. A CPI tem poderes de justiça, está na Constituição. É assim que funciona uma comissão parlamentar de inquérito. Bom, só o faria com autorização do Supremo Tribunal Federal, que veio dias depois e aí sim, somente agora chegam essas imagens.
Se tudo isso foi para liberar 3 horas de uma única câmera do lado externo, tá estranha essa história. Daí a gente daqui a pouco conversa com o Arthur Maia para tentar entender qual exatamente esse material que foi recebido. A gente está tentando entender o processo, mas a informação que nos chegou seria, a Janaína nos trouxe esse detalhe, somente de uma câmera e 3 horas. Por mais nítido que seja, não mostram o conteúdo das outras, esse material não mostra o conteúdo das outras câmeras. E é importante saber a movimentação interna também do Ministério da Justiça. Imagina se fosse alguma coisa relativa ao governo anterior. Iam pedir imagens até, né, de vidente, não só das câmeras, né? O tratamento judicial precisa ser equânime, precisa ter o mesmo regramento. Quando você começa a mudar as regras, aí você já não tem um tratamento equânime. E aí sugere uma série de coisas. É exatamente porque nós não queremos que sugira nada além da transparência, o direito republicano de saber o que os poderes fizeram, de que forma fizeram, como atuaram naquele dia, para que justamente traga um pouco de pacificação no entendimento dos atos do dia 8. A razão da CPMI é essa, a razão de qualquer investigação dentro do Supremo Tribunal, da Polícia Federal, ou seja, ou mesmo lá no Distrito Federal também, da Câmara do Distrito Federal, é exatamente isso, é entender o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. Tudo quer dizer tudo.